vocês que gostam de ver plantas detonadas, o terceiro episódio, em vez de ser da minha jungle, do meu cultivo lá em casa, vai ser aqui na Tropicalia Garden, sem papas nas línguas. A gente vai mostrar exatamente a realidade, assim, para quem sabe vocês possam sofrer um pouco menos nesse contexto de clima não tão legal, ou até mesmo de um cultivo que não está ideal. Bora lá então dar uma espiada antes e depois. Esse aqui é um primeiro episódio de plantas detonadas da Tropicalia Garden. Como que eu vou falar? E aí galera, tudo bom? Convidei o Fly aqui hoje para dar um panorama aí de como que anda a situação. Eu tô de mudança, né, como alguns de vocês sabem, e também vou ser pai agora. Então a gente tá aqui com algumas plantas destruídas, detonadas, né? Aí chamei o Fly aí pra gente dar uma olhada nessas coisas, pra gente fazer um antes e um depois aí de como que as plantas podem reagir aos nossos cuidados, né? Nossa mudança ela aconteceu durante uma transição de estação do ano, né? A gente saiu de uma época muito quente para uma muito gelada, né? E o outono foi muito rigoroso aqui na nossa cidade. A gente também mudou para um lugar que é muito gelado e acontece uma amplitude de temperatura, né? É uma amplitude térmica aqui nessa região específica. Então de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Então as plantas elas sentem um bocado, né? E aí hoje a gente vai mostrar isso aí, como que a gente pode resolver esse problema quando, claro, a estação ajudar. Quantos metros tem essa estufa, Guilherme, mais ou menos? Aqui são 2 vãos de 5,5 por 12. Então vai dar mais ou menos 100 metros, 120 metros, 130 metros. Você já instalou aspersores e tal, colocou algumas bancadas? A gente já fez tudo, né? A parte estrutural dessa etapa, né? As plantas sentiram muito, a gente colocou uma cortina provisória, né? E como eu fiz tudo sozinho, basicamente, a montagem e tudo. Então foi um período muito difícil, né? Uma correria muito grande. As plantas ficaram no jardim. A gente tem algumas árvores ali na frente, então as plantas todas ficaram lá. E elas sofreram bem, porque elas sempre estiveram acostumadas a estar dentro de estufa, né? A gente tem uma dinâmica que a gente rustifica um pouco as plantas antes de colocar para venda, né? Então a gente separa elas por uma bancada que fica mais seca, ficava, né, na outra estufa, para a gente poder colocar a planta na caixa e ela não sentir, né? E aí aqui na prática a gente fez com tudo sem querer, né? Então as plantas acabaram secando, algumas queimaram de sol. Então a gente está num período aí de recesso, porque a gente teve muitas perdas, né? Tivemos muitas perdas aí nesses últimos 3 meses. Então a gente não tem postado, não tem, né, dado muito conteúdo aí por conta do trabalho que a gente está tendo aqui agora, né? Então a gente está aí tentando recuperar alguma coisa para o ano que vem voltar a trabalhar normalmente, né? Essa planta é um arauquiano, é uma planta que todos vocês que seguem aí nosso Instagram já viram, né? É uma planta muito bonita, ela estava com aproximadamente 10 folhas, todas perfeitas, estavam muito bonitas, né? As folhas, tudo. Cheguei num ideal assim do arauquiano, que é uma planta bem difícil de cultivar no Brasil, só que como vocês podem ver, né? Hoje ela não tem nenhuma folha a mais. Então, né, esperamos que no próximo episódio aí a gente mostre ela já bonita. Ela sentiu muito, só que ela não sofreu no sistema radicular, né? Ela tá com as raízes perfeitas. No entanto, é uma planta que sofre muito com frio. Normalmente, já dentro de estufa, ela já amarela as folhas, né? E ela tava no jardim e acabou que sentiu, né? E o caule também está estruturado, né? Sim, tá. As plantas, todas elas aqui. Claro, eu perdi muita coisa nessa transição, muita coisa mesmo. Só que a grande maioria das plantas
que estão aqui nesse momento feias, né, elas vão se recuperar, né? Mas foi um outono muito rigoroso, né? Anteciparam as frentes frias aí do inverno. Esse ano foi um pouco diferente, né? Agora a gente está com, o pessoal chama de veranico, né? Aqui na nossa região. Então tem uma amplitude térmica muito grande, que nem eu falei anteriormente, né? Dias muito quentes, noites muito frias, né? Isso prejudica demais as plantas, principalmente os antúrios, né? Quente quanto, frio quanto? Quente 30 graus, frio chega a 5 graus, né? Normalmente, assim? Normalmente, Caramba. toda noite. Essa noite ela foi uma noite mais quente, né? A gente acordou hoje com aproximadamente, acho que 10 graus. Foi. A gente está próximo ao rio também, né? O que não ajuda muito, ajuda um pouco na umidade, mas também, por outro lado, a gente tem essa amplitude térmica aí muito grande, né? E prejudica demais o cultivo. Então, né, até uma dica para vocês que moram em apartamento ou casa mesmo, é tentar manter a temperatura uniforme, né, durante todo o período do dia. Isso faz com que as plantas sintam menos, né? O frio é ruim, é claro, mas se você tiver uma temperatura fria, mas constante, a planta não vai ficar horrível desse jeito, né? Essa aqui foi uma muda nova que eu fiz do Anturio Regale. Ele sentiu, não foi tanto com o frio, e sim com o sol, né? A gente deixou as plantas embaixo de uma árvore ali, com a chegada do outono, as folhas caíram e ele queimou, tá? É uma planta também que é muito sensível, né? Com o Anturio araucariano. O Regale também é chatinho e ele também sentiu. Mas todas as plantas, né, que aqui que a gente vai mostrar, são plantas bem rústicas, né? Então, apesar de elas ficarem assim, né, nesse estado deplorável, elas voltam e elas ficam muito bonitas. E a gente vai fazer exatamente isso nesse vídeo. A gente vai mostrar o antes e depois, a gente vai marcar aqui as plantas que a gente mostrou no vídeo e mostrar depois como elas ficaram, né, com os cuidados certos e incidência de luz certa, umidade certa, temperatura ideal. Fertilização, que também faltou muito esse tempo, né? Como eu falei, a gente tá de mudança, foi uma mudança importante porque viemos com tudo, cachorro, e tem que pintar a casa, e agora a gente vai ter, né, nossa bebê aí vai nascer também. Então foi tudo muito conturbado, né? Com a volta aí também da vida normal, né? Depois da pandemia, a gente também acabou deixando um pouco de lado as plantas, né? Por mais que seja meu ganha-pão, a gente deu um tempo aí para resolver as outras coisas que estavam pendentes e acabou que ficou esse caos aqui. Mas a gente está recuperando, né? Aos poucos a gente está fazendo as coisas que tem para fazer para as plantas voltarem ao normal. O espaço é bem amplo aqui. 3 vezes mais, eu acho, também que era antes, né? Uns 3 vezes mais. A estrutura, na verdade, ela é a mesma, né? Só que ela estava montada reduzida, né? Por conta do espaço que eu tinha lá. Aqui, como a gente ganhou um pouco mais de espaço, a gente ampliou a estufa, tanto no comprimento como na largura, né? Então, deu tudo certo, ficou tudo legal. E agora a gente vai mostrar aqui o Anturio Veit, né? Uma outra planta também que tá muito bonita. Apesar dela sofrer muito menos, o Anturio Veit é uma planta que, sinceramente, ela é uma guerreira. Ela não sente, né, praticamente. E ela se queimou com o sol, na verdade, né? Teve algum problema aí na questão de filtragem, né, da luz. E ela queimou. Algum dia aqui que teve uma incidência solar forte. Também a gente vai mostrar ele depois como ficou. Engraçado, eu vou mostrar para vocês também uma outra planta que estava no mesmo local, tá? É um Anturio Veit também. Ele sofreu com o vento, teve as folhas rasgadas, mas ele não queimou. Então aí a gente vê a diferença de indivíduo para indivíduo, né? Tem alguns indivíduos que, por algum motivo que não se sabe qual, são mais resistentes que os outros, né? Talvez por alguma parte na história do cultivo, ou questão genética mesmo. Uma questão genética mesmo. Então, assim, tem uma planta ali em específico que ela não sofreu nada. Ela sofreu com o vento, rasgaram as folhas novas, as folhas antigas rasgaram, mas ela não queimou,
não aconteceu simplesmente nada com ela. E ela chegou a ficar 3 semanas sem regar. Então, assim, Como essa? Como essa. Mesmos padrões. Sim, mesmo padrões. Só que ela é uma planta mais robusta, claro, também isso pode influenciar. No entanto, essa aqui já é uma planta adulta. Teoricamente, ela teria que ter as mesmas características da outra, né? Apesar da outra ter um caule mais robusto, tudo, né? Mas... Mostra lá. Vou mostrar. Vou pegar. Olha só, esse Antúrio verde foi adquirido na mesma época, mais ou menos, com uns amigos nossos aqui de São Paulo. E não sofreu nada, tá? O que aconteceu com ele foi, as folhas rasgaram mesmo por conta do vento. E por causa de transporte, né? Que eu subi e desci com elas. Mas enfim, as plantas não queimaram as pontas, ó. Elas ficaram só mais clarinhas de estresse natural, Sim. De excesso de luz. Era uma planta muito bonita também essa daqui, né? Ela sentiu, coitada. Mas ela não queimou por causa do sol. E tava no mesmo local, né? Essa aqui é uma Monstera variegata, né? Uma planta que todo mundo adora, né? A gente tava até comentando isso aqui. E ela é bem sensível, né? Ela gosta de mais luz, né? Porque ela é toda variegata mesmo, né? Ela é praticamente albina, né? O pessoal chama de mint. Mas ela sentiu muito, perdeu quase todas as folhas, né? Ela tinha bastante folhas e perdeu. As que sobraram todas estão queimadas. E isso aqui foi frio, né? Essas pontas secas aqui são todas de frio. Monstera não é uma planta que sofre muito com falta de água, não. Mas essa aqui é uma sofredora e uma guerreira. A gente vai mostrar depois como ela ficou. Essa aqui talvez até ainda esteja queimada quando a gente mostrar, porque ela é meio chatinha, né? Mas eu creio que não. Ela é muito mais lenta, né? Pessoal, vocês lembram dos melano que tinha na estufa? Pois é. Foi reduzida a basicamente isso, né? Hoje eu tenho 3 cortes. Que apesar dele ser uma planta resistente, né? Ser um filodendro, eles todos praticamente secaram e morreram, né? Hoje é o que eu tenho, é isso. Aí começou a... Puta que pariu! As plantas estão gostando, pelo Nossa, menos. sistema de nebulização aqui tá poderoso. Não dá pra ficar aqui dentro mais. Caraca! Socorro! O pessoal que segue a gente aí sempre falava dos melano. Hoje até mesmo um amigo nosso, seguidor aí, perguntou, né, sobre os melano. E aí, você tem um melano grande aí para venda? Aqui, ó, a resposta. Não tenho. As plantas todas sentiram muito. O melano é uma planta que gosta de substrato encharcado e elas sentiram demais mesmo, né? A maioria das plantas morreram e as que sobraram ficaram pequenos cortes, né? Eu tenho uma com uma folha um pouco maior, mas eu não sei nem onde ela tá, provavelmente já deve ter perdido a folha. Esse aqui é o Philodendron lupinum, né? Um dos primeiros trabalhos que a gente fez aí com o Fly. É uma planta resistente, né? Ela é brasileira, ela ocorre no Peru também. Teoricamente era para estar mais acostumada aí com o nosso clima, né? E as mudanças. No entanto, como vocês podem ver, ela se estrupiou toda. É outra planta aí que vamos mostrar aí no antes e depois do Fly, das plantas detonadas. Esse é um Philodendron Espírito Santo, né? Uma planta aí que tem os seus mitos e suas lendas. Uma planta muito bonita, também é uma das minhas favoritas, né? Uma planta muito bonita e decorativa, né? Pelo formato que ela fica, por ela ser epífita, né? Tá feia pra caramba. Também ficou no jardim e por algum motivo uma formiga cortadeira pegou ela. E também ela sentiu um pouco frio.
Mas ao contrário dos outros antúrios e as outras plantas que a gente mostrou, essa é uma planta que ela resiste bem ao frio, tá? Ela sentiu mesmo foi a mudança de local. Então aqui com novas vidas, né, em volta dela, acabou atraindo algum tipo de praga, né? Na verdade, não é uma praga, né? Ela não está em desequilíbrio, né? A gente trouxe uma planta que, vamos dizer, é exótica aqui pro ambiente. E os insetos daqui, né, nunca viram e acharam ela gostosa, né? E comeram ela. Comeram até a raiz, tudo, então sentiu bem. Aqui as formigas atacaram ela. Aí ela deu uma amarelada na folha, não foi por causa do frio, foi pela questão mesmo das formigas, tá? Que mastigaram raízes, folhas, perdeu bastante folha. Era uma planta jovem, né? Uma muda feita a partir de corte. Tava bem bonita mesmo, era uma das plantas mais bonitinhas que eu tinha aqui. E ela acabou sentindo, né? Essa é uma Alocácea sinuata. É uma planta que eu trouxe de importação. As alocáceas nessa época do ano, elas já sentem muito frio, porque, né, ao contrário do habitat dela, não tem essa amplitude térmica. E também não tem muito frio, né, na realidade. E elas já entram em dormência nessa época mais fria, aconteceu tudo isso, secou, enfim, mudança, falta de cuidado, falta de adubação. E ela tá aqui, nessa situação aqui, um nenezinho. Ainda agora, nas últimas semanas, ela rebrotou, né? Já achava que tinha perdido. Joguei muitos vasos fora e agora eu tô um pouco arrependido, né? Porque agora, né, certamente elas estariam brotando. Aí mantive algumas coisas aqui, ó, o Flávio vai mostrar. Tá parecendo uma plantação de tempero, né? Mas tudo isso aqui são alocáceas, tá? Então, em breve, vamos voltar a ser alocáceas, não peixinho da horta. Esse aqui é um Antúrio radicans, né? É uma planta brasileira. Ela é encontrada no sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Pode ser encontrada em outros lugares também, né? Claro, mas, né, que se tem conhecimento e pouco estudo é isso. Na Bahia você acha ela até na Restinga, né? É uma planta rasteira de muito calor e foi uma planta que sofreu muito aqui, tá? Então essa mudança fez muito mal para ela, né? Você pode ver, ela queimou. Isso aqui, apesar de ser uma queimadura, também é um indício de fungo, tá? Oídio. Já secou, tal, não tem mais fungo, né? Não tá mais doente, mas ela sentiu, né? É uma planta que gosta de muito calor. Então, assim, aqui, lógico, ela ia sofrer. Ela é muito resistente também à seca, tá? Então, o problema dela mesmo foi o frio. Esse é o Antúrio Vilhenaorum. É uma planta também originária do Peru. É uma planta que o ano passado eu cultivei. Eu perdi muitas delas até eu chegar também num cultivo ideal. Não é uma planta difícil, tá? Pelo contrário, é uma planta fácil. Só que até eu conseguir entender a dinâmica do substrato dela foi uma batalha. Como a gente trabalha com substrato padronizado para todas as plantas, a gente não fica mudando de um tipo por outro, porque a gente acaba perdendo tempo e não consegue gerir isso. Então até eu, né, perceber que eu tinha que mudar, que eu tinha que adubar um pouco menos ela, eu apanhei dela, né, e perdi muitas plantas. Mas ela é uma planta de fácil cultivo, que não precisa de muito adubo, substrato não pode secar, tá? Então o substrato que eu tava fazendo, até esse aqui tá com substrato que eu tava usando perlita, né, para secar menos. Não gostou, tá? Sofreu com frio. E é mais uma que a gente vai mostrar depois como vai ficar, né? Ela já reagiu melhor com a estufa, ela já tá dando folha nova. Tá nascendo até uma sinuata aqui do lado que gostou do ambiente. Uma Alocácea sinuata. Mas a gente vai mostrar para vocês depois como ela ficou. Uma planta também subvalorizada no Brasil. É uma planta linda. Muito mais fácil de cultivar que o arauquiano e que, né, tem beleza semelhante, né? Eu gosto muito, muito, muito.
Olha, gente, tem uma Monstera obliqua Villenaorum, olha só. Eita, acabei de rasgar. Agora a gente vai mostrar algumas coisas que destoam do que a gente mostrou até agora, né? Algumas plantas que são bem rústicas e, ao contrário do que se dizem, não são tão lentas assim, né? E basta você chegar numa equação certa, né? Que é o caso, por exemplo, da Monstera Burle Marx Flame. A gente teve as mesmas condições, claro, algumas sentiram, a gente pode ver aqui, ó, isso aqui foi uma folha nova, já logo na mudança do local, certo? Foi dessa planta que eu tirei, e você vê, ela já rebrotou e já tá perfeita, né? Não tem problema nenhum, ela deu realmente uma secada nas pontas aqui, ó. Só que você vê, as folhas novas, as últimas, vieram perfeitas. Aquela folha que eu mostrei anteriormente foi a primeira folha nova depois da mudança. A folha secou, sim, secou, só que ela já responde imediatamente rápido, né? Então essa aqui era a novinha que estava em desenvolvimento, caiu e sim, automaticamente já estourou aqui e já está soltando, já tá soltando a nova aqui. É uma planta rústica, sem muitas exigências, gosta mais de sol, né? Foi uma lição aí que eu aprendi a duras penas, né? Perdi muita planta dessa, mas também depois que eu consegui achar o ponto certo dela, posso dizer que eu atingi o cultivo, não posso dizer perfeito, né? Mas quase perfeito dessa planta, né? É uma planta que realmente eu acertei. Então, isso aqui eu sei cultivar, né? Modéstia à parte, essa planta aqui eu sei cultivar. Claro, ela é uma planta muito resistente, ela não precisa de grandes cuidados, né? Desde que você tenha muita luz, só, né? Então, assim, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? A gente estudar cada indivíduo, né? Cada espécie, para poder dar a ela o que ela precisa para se desenvolver, né? Desse jeito a gente não precisa ficar sofrendo, né? Ah, comprar um adubo de R$500. Não, você não precisa disso. Você precisa dar o que a planta precisa, tá? Seja a luz, seja o nutriente certo. Isso aí você só vai conseguir saber testando, né? Claro, é muito difícil testar com plantas caras, né? Dá medo e tudo, né? Só que a partir do momento que você tem uma planta estabilizada, já partindo para a fase adulta, eu acho que já é o momento de você começar a testar novas maneiras de cultivar, né? E aí ver, né? Ah, eu coloquei ela perto da janela, ela se desenvolveu mais rápido. Eu deitar o adubo, ela se desenvolveu melhor. E aí fazer esse tipo de teste, né? Esse manejo, né? Na verdade, que se chama na agricultura. E entender como que fica melhor cada planta dentro do seu espaço. Esse aqui é o Philodendron liname, né? É do Peru. É uma planta muito legal, muito interessante. Ela nasce rosa, vai para tom de laranja até chegar no verde, né? Com terrestre também. Terrestre, não, rasteiro, né? Rasteiro. Terrestre é tudo que vive na terra. Até nós somos terrestres. Mas enfim, essa planta é uma planta que não sentiu muito, tá? É uma planta que eu também trouxe brevemente para a estufa. Então, talvez por isso também não tenha sentido tanto. É uma planta muito bonita e também é resistente, né? Sofreu frio como todas, mas eu também não posso ser injusto de falar que ela não teve um cuidado um pouco diferenciado, porque foi uma das primeiras que eu subi, né? Mas mesmo assim, né? Muitas plantas que eu trouxe junto com ela também não resistiram tanto como essa, né? É uma planta resistente, ela tem um formato cordado, né? Ela é muito bonita, né? Ela fica bem semelhante ao pastazanum, né? Grande. E ela parece o McDowell, o pastazanum, o ornatum, né? Eu acho que ela tem algum tipo de parentesco com o ornatum também, devido ao pecíolo dela, né? Que é um pouco rugoso conforme ela vai atingindo fases mais adultas, né? Parentesco não, né? Mas ela tem alguma semelhança genética, né? Devido a algumas características. Parentesco é muito forte, para se dizer. Mas é uma planta linda, né? Muito bonita. Vai ser uma planta muito explorada também por cultivadores, colecionadores de arás.
já é fora, né? Fora do Brasil o pessoal gosta muito dela. Mas aqui ainda a gente ainda não engrenou muito, mas creio que o pessoal vai começar a gostar muito mais dessa planta em breve. Vão começar a atingir fases adultas, né? Que é um movimento que eu pelo menos percebo aqui no Brasil, né? Tem plantas que são subvalorizadas e conforme elas vão atingindo formas mais adultas, as pessoas vão querendo adquirir, né? Querendo colecionar. Porque, né, geralmente a gente traz aí para vocês espécies que estão... indivíduos que estão num tamanho juvenil, que é melhor para enviar, o custo fica melhor, né, de venda. Então as pessoas não veem o apelo que a planta tem, né? Porque geralmente as aráceas elas mudam muito no decorrer da vida delas, né? E essa planta adulta, ela é simplesmente sensacional, é muito linda mesmo. Então essas são as unidades, indivíduos, espécimes que o Guilherme separou para o complemento do EP Plantas Detonadas da Tropicália. É isso aí, pessoal. Obrigado aí novamente, Fly, pela visita aí, pelo vídeo. Separamos essas 10 plantas aqui. Vamos ver o que a gente faz aí nesse meio tempo aí. Vamos tentar recuperar as meninas. E aí, será que o Guilherme salva ou não salva? Vamos ver, façam suas apostas.